Quem tem medo da verdade? Meus amigos, 2025 foi o ano em que o brasileiro acordou com medo até de usar o Pix. Começou com confusão, recuo, desgaste. Depois veio a farra do INSS, com o aposentado descobrindo que o dinheiro sumia sem sua permissão. No meio disso, obras e contratos estranhos da COP30. Alertas do TCU, Tribunal de Contas da União, investigação da Polícia Federal, no MEC, Ministério da Educação, chegando ao entorno familiar do presidente Lula. E para fechar o pacote, o escândalo do Banco Master, com processos, contratos, silêncios que ainda precisam de explicação. Lembrando que isso não é opinião, são fatos. Fatos de um ano que cobrou caro do governo e do contribuinte. Quem tem medo da verdade? Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, se puder dar o hype, compartilha, aciona o sininho para receber as notificações, não deixe de se inscrever no nosso canal. No começo de 2025, o governo conseguiu mexer com o que o brasileiro mais usa no dia a dia, o Pix. Uma norma da Receita Federal virou sinônimo de imposto nas redes sociais. Gerou pânico, caiu no colo do presidente Lula e aí terminou em recuo. O estrago político, esse ficou. Veja comigo os detalhes. Quem tem medo da verdade? E aí, você ficou com medo com essas medidas aí do Pix, não? Tem gente que acha que é bronca. O Banco Central determinou que instituições financeiras excluam chaves Pix de pessoas e empresas com cadastro não regular na Receita Federal. Isso já chamou a atenção. Cadastro não regular na Receita Federal. Por exemplo, se eu estiver devendo imposto, estiver no Serasa, no SPC, e aí eu não posso ter Pix? As chaves de CPFs com situação suspensa, cancelada ou nula e de CNPJs com categoria suspensa, inapta, baixada ou nula serão desativadas. É para combater golpes e fraudes, segundo alega o Banco Central. Aí eu até tomei um susto, falei, como é que é, rapaz? O Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Central, que foi colocado por Lula, falou, ele próprio foi lá falar na rede social do Banco Central, como garoto de propaganda, para dizer o que era essa mudança. Vê. Hoje, o Banco Central divulgou uma medida que vai reforçar muito a segurança do Pix e proteger você de golpes e fraudes. Chaves Pix que não estejam vinculadas a pessoas e empresas reais serão excluídas a partir do início de abril. E o que isso significa? Que ninguém vai poder, por exemplo, vincular o nome de uma empresa conhecida a um CNPJ que não seja dessa empresa, ou a um CPF qualquer. Ninguém vai conseguir, por exemplo, vincular o nome de uma igreja, ou de um serviço de streaming, ou de um banco onde você tem a conta, a um CNPJ que não seja dessas instituições para parecer legítimo e aplicar golpes. Golpistas fazem isso. Usam CNPJs e CPFs quaisquer, até CPFs de pessoas falecidas, para se passar por empresas reais de telefonia, por escritórios de advocacia ou por instituições beneficentes. Sabe quando você recebe um SMS ou um WhatsApp para fazer um pagamento para uma empresa, mas percebe que o nome da empresa está escrito errado ou de uma forma diferente? Provavelmente é um golpista usando um CNPJ ou um CPF qualquer para tentar se passar por um prestador que você conhece. O nome que aparece na chave Pix precisará então estar vinculado a um CPF ou um CNPJ real. O objetivo dessa atualização é aumentar a segurança do Pix, proteger você de golpistas e combater o crime organizado. O Pix é um meio de pagamento rápido, acessível e o BC está sempre trabalhando para que ele seja cada vez melhor e mais seguro para você. Mas gerou desconfiança. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, que foi aquele deputado do PL que fez o vídeo que viralizou, reagiu nas redes sociais. O parlamentar se manifestou dizendo só o seguinte: lá vamos nós novamente. Aqui, ó. Lá vamos nós novamente. Como se fosse uma bronca. Essas medidas aí que o presidente do Banco Central está anunciando, precisava anunciar ou era aquela história de que só o Banco Central fazia e pronto?
O que o senhor acha, delegado? Olha, não sei nem se fazia realmente, porque o que é que a gente tem percebido? Isso aí já é bem antigo, né? O pessoal simplesmente é um problema que eu vejo na Receita Federal, porque você cria um CNPJ novo, por exemplo, de uma padaria, e você coloca o nome fantasia de qualquer empreendimento grande, de qualquer grande multinacional. Você bota No nome, Pix, no nome fantasia da empresa. da empresa. E depois disso, quando você ativou o seu CNPJ, o criminoso ele vai e ativa uma conta bancária com aquele nome fantasia. Por exemplo, posso abrir uma padaria, boto o nome fantasia, Shopping Recife. Com isso daí, o que é que o bandido faz? Ele cria uma conta bancária num banco digital e o nome do banco, o nome da minha conta vai ser lá Shopping Recife. Shopping Recife. Ele pega essa chave Pix e manda para fazer golpes. Aqui é a nova forma de receber boleto aqui dos aluguéis das lojas do shopping. Do Shopping Do Recife. shopping. E aí o pessoal, quando vai pagar, quem é o beneficiário quando aparece? Shopping Recife, porque tá o nome fantasia. Então, alguns bancos mudaram esse critério. Que eu saiba, só o Banco do Brasil não aceita mais nome fantasia. Vai ser o nome mesmo da empresa que vai aparecer. O Banco Central está falando em 8 milhões de chaves. Devem ter até mais. Tem mais. Porque diariamente centenas de empresas são abertas, né, pela criminalidade, porque é tudo automatizado hoje. Não tem checagem dos nomes das empresas, comparação com o nome da existente para ver se já tem multinacional. Acredito que agora vai passar a ter. Demorou até para implementar isso daí. No caso, Edgar, do ponto de vista econômico, que gerou aí novamente a desconfiança, porque aquela mudança, portaria do Pix, todo mundo falando em taxação, mas não era taxação. É que era o acesso da Receita, né, às contas. Acesso que poderia até fazer de outra maneira, né? Isso aí não está gerando também uma acho que novamente a gente tem um problema de comunicação, né, doutor? Porque algumas coisas que eles estão colocando, que o próprio Galípolo coloca como uma grande novidade, a gente até comentou aqui que elas já demoraram e elas são óbvias. Por exemplo, como é que eu vou deixar uma conta bancária com uma chave Pix de um falecido em funcionamento? E o governo, o Banco Central tem meios hoje de cruzamento. Exatamente. Normais. Agora mesmo tem a prova de vida. Agora em março tem a prova de vida. Exato. Então, o que a gente tem que criar também, aliado a isso, é maior controle na abertura de contas. Porque hoje os bancos, principalmente os digitais, no afã de captar clientes, eles abrem conta, né, sem muito zelo. Sem checagem maior, né? Recebeu Exatamente. a documentação, verificou o CNPJ, ele nem checa se o CNPJ está irregular, há quanto tempo está. E hoje você tem tecnologia que permite que você possa cruzar aquela imagem que o cidadão colocou com imagens de outros bancos de dados, né? Que você possa checar aquelas informações de CPF com Receita Federal, que você possa fazer toda uma checagem já na abertura da conta. Porque o que assusta é você saber que os bandidos estão conseguindo abrir conta em banco. Então, esse controle tem que ter. Agora, claro que, como a notícia é dada, aí vem a grande questão, né? CPFs e CNPJs não regulares. A coisa fica muito pouco capaz de esclarecer qual o critério que eles vão adotar. E aí, efetivamente, se eventualmente, ele, por exemplo, um cidadão que deixou de apresentar a declaração de imposto de renda 2 anos, ele não está regular com o fisco. Mas vão chamar esse cara na grande? Ele pode ser um pequeno empreendedor, ele pode ter um fiteiro, ele pode estar vendendo bolo de bacia. Aí, novamente, a gente cria um problema. Coisas que são fáceis de você resolver agora, no século XXI, com o uso de tecnologia, que é simplesmente você ter, primeiro, tá? Talvez poderíamos trabalhar com um chamamento daquelas pessoas que têm CPFs e CNPJs que não estão regularizados, bloquear aqueles que nitidamente já participam de fraudes, porque é possível você trabalhar hoje cruzando informações entre os bancos e órgãos públicos, inclusive entre os bancos, órgãos públicos e grandes redes de varejo, porque isso é do interesse da sociedade como um todo, né? Criar regras que obriguem as instituições financeiras, bancárias, a que elas tenham maior cuidado na abertura de contas, né? Para que a gente minimize
o impacto desse tipo de fraude usando o Pix, porque hoje o Pix ele é extremamente importante. E qualquer notícia que a gente solta e que não é muito clara, ela de fato ela pode impactar negativamente. Poderiam tomar medidas, né, sem precisar nem anunciar. Sem alarde. É alarde. Porque alguém que está morto não tem porque o Pix dele está movimentando. Não tem como. Né? Né? É a mesma coisa. O cara tá morto, tá recebendo aposentadoria, mas ele não morreu. Por isso que tem a prova de vida. Né? Aí ficam criando esses negócios aí, né, esse chifre na cabeça de burro. Tá entendendo? Não tô chamando ninguém de burro, não, né? Porque daqui a pouco vai dar bronca chamar o povo de burro. Né? É chifre na cabeça de burro, poxa. Como é que você vai ter o cara que é defunto vai ter Pix? Não pode. Ele não é defunto. Agora, não pode alisar também o crime organizado. Essa questão das fintechs aqui, o GAECO meu lá em São Paulo, toda a bronca que entra, que é o Ministério Público de Combate ao Crime Organizado, pega negócio de fintech. Os caras abriram um banco aqui adoidado. Esses banquinhos digital e dinheiro do tráfico de coisas ilegais circulando para baixo para cima, não é, delegado? É verdade. Né? Porque ele abre o banco, justamente a instituição financeira, para poder transacionar altos volumes como instituição financeira e ficar difícil de rastrear até mesmo, né? Até quando você vai oficiar, fornecer os dados, o camarada ele faz parte da empresa, o que está sendo investigado. O problema que tem percebido é esse, com o Cyber GAECO e o GAECO que a gente tem percebido. Vamos lá. Eu não estou falando mal desses bancos digitais que às vezes quebram um galho danado, principalmente quando o cara viaja. Mas aí tem a bandidagem está utilizando justamente um benefício. Inclusive a última bilionária, empresa fintech bilionária, estourada, era do povo da China. Ligada ao jogo de azar. Lá, em Angola, estouraram lá uma bet do Tigrinho que só atuava no Brasil. Falei, mas em Angola, mano? É, porque fala português. É o que o pessoal atendendo lá, os atendentes. Estouraram lá, pô. E estava ligado a uma desses bancos digitais aqui para lavar o dinheiro, fazer o dinheiro circular. E é assim, 1, 2, 3 vai. Porque ele entra aqui no Brasil e eles jogam para fora rapidinho, feito as bets. Agora que tem alguma disciplina. Antes era só entrando as apostas e o dinheiro do Brasil indo embora para os paraísos fiscais. Dinheiro do trabalhador suado que fica viciado lá nesses jogos. Dá um vício, infelizmente. E depois saiu, não recupera, viu? Quem tem medo da verdade? E depois do Pix, veio o escândalo que atingiu em cheio os mais vulneráveis. As investigações apontaram descontos sem autorização em benefícios do INSS com um prejuízo bilionário. Aposentados e pensionistas pagaram a conta de um sistema que falhou, e falhou feio. Veja comigo. Quem tem medo da verdade? O presidente do INSS foi afastado do cargo por suspeita de envolvimento em esquema criminoso de desvio de recursos públicos. Também foram afastados o diretor de benefícios, o procurador-geral junto ao INSS, 2 coordenadores gerais e outros nomes do alto escalão do Instituto. Na operação, a polícia apreendeu carros de luxo, joias, quadros e ainda uma grande quantia em dinheiro vivo, viu? Dinheiro vivo. Tudo isso, segundo os investigadores, fruto de uma organização criminosa infiltrada na Previdência Social. Eu vou comentar ao longo do programa essa situação, porque já estão comparando esse escândalo do INSS com uma lava-jato, até por conta dos valores. Eu acho até essa situação mais séria que a lava-jato. A lava-jato era um esquema de corrupção muito conhecido, manjado, superfaturamento, esquema inclusive envolvendo a Petrobras e outras empresas. Dinheiro para campanha política, dinheiro que ia para a conta na Suíça, dinheiro distribuído, dinheiro de empresas estatais. Esse caso é dinheiro de aposentado. É fraude em cima de velhinho, velhinha, de pensionista. E outra coisa, é uma crise anunciada. Já havia uma advertência e é o famoso se colar, colou. Chutaram o pau da barraca.
e deixaram acontecer. E não tem desculpa. Agora mesmo tem um bocado de gente da imprensa dizendo, não, porque o presidente demitiu o presidente do INSS. O cara, ele foi afastado pela justiça, porque a justiça viu que não tinha condição. O presidente da República foi informado ontem pela manhã da operação pelo diretor da Polícia Federal, quase cai da cadeira. Porque o caso, a Justiça Federal botou sigilo. Só podia ser comunicado em cima da hora, quando já estava a operação acontecendo. Não, e você pegar, fechar a porta depois que o ladrão entrou, que conversa fiada é essa? Quem é que manda no Ministério, no INSS? É o ministro da Previdência. O ministro da Previdência não é o Lupe, do PDT, que também saiu no governo Dilma. Ele agora ainda não saiu, eu estou falando ainda. Ele saiu no governo Dilma também por denúncias de corrupção. Não é o mesmo. E esse cara do INSS, ele até janeiro era do PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, que o Geraldo Alckmin saiu do PSDB, está no PSB. E o mesmo partido de João Campos, aqui o prefeito do Recife. Em janeiro, aí ele mudou de partido. Ele foi para o PDT do Lupe, que é o ministro. Do ministro, que era o chefe dele. Né? Agora presta atenção. O estopim dessa investigação foi um pendrive encontrado por um funcionário dentro do data center do INSS. O dispositivo levantou a suspeita de que havia espionagem em curso. Estava lá no data center, um pendrive. Sabe aquela historinha de filme, né, que o pessoal da CIA, do FBI, invade o servidor, né, do criminoso e coloca um pendrive espião puxando todas as informações? Parabéns à polícia, viu? Foi exatamente isso que aconteceu. Os alvos eram justamente os responsáveis por gerir os benefícios dos aposentados. Era o começo do fim do esquema. O rombo estimado em 6 bilhões de reais. Dinheiro desviado de aposentados, de pensionistas. E veja só, esse negócio começou para cobrir a ausência do imposto sindical. Você lembra, na reforma trabalhista, acabaram com o tal do imposto sindical. Esse ministro da Previdência vivia dizendo que tinha que voltar ao imposto sindical. O próprio presidente Lula defendeu a volta do imposto sindical, só que não conseguiram empurrar a goela abaixo do Congresso Nacional. O impacto político foi imediato. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, correu para afastar o seu indicado de confiança, o Alessandro Stefanuto, da presidência do INSS. Mas a crise pode respingar nele também. Lembrando que ele correu para demitir. E ficou demite, não demite, mas a justiça já tinha mandado afastar. A justiça já tinha mandado afastar. O governo Lula já está vivendo um momento frágil. E a operação caiu como uma bomba dentro do Planalto e entre os partidos aliados. Para completar o escândalo, um sindicato que tem entre seus dirigentes o irmão do presidente Lula, que é conhecido por Frei Chico, recebeu 77 milhões em contribuições e é investigado por suspeita no envolvimento do esquema. Aí me diz aqui, o cara é diretor do sindicato, o esquema funcionando dentro do sindicato, 70 milhões e tralalá entrando em dinheiro no sindicato. Aí ele vai dizer assim, ele disse o seguinte: quero que essa sacanagem toda do INSS seja descoberta. Ele disse isso. Sim, mas ele não sabia? Eu não sabia. Eu não sabia. 77 milhões, no mínimo. Eu não sabia. E mais, o Alessandro Stefanuto perdeu também o cargo de conselheiro da Dataprev, onde recebia um jeton poupudo
Você sabe que os ministros, os presidentes de autarquias no governo Lula, eles acumulam alguns cargos, né, em algumas empresas que são empresas públicas, né? O jeton que ele perdeu era alto. Agora, além do salário alto, perdeu o poder. E provavelmente vai ganhar esse processo nas costas, porque é aquela história. Tem um monte de gente envolvida e ele vai dizer que não sabia. É um escândalo de bilhões que envolve aposentados, funcionários de alto escalão, muito dinheiro público. A Polícia Federal segue nas investigações. Segue nas investigações. Está muito distante de acabar. Hoje mesmo, com envolvimento de funcionários públicos e até um delegado federal demitido por corrupção. Ainda em cima da área da Previdência, só que naquele negócio do BPC, Loas BPC. Lá em Rondônia, Roraima, envolvendo benefícios para pessoas refugiadas no Brasil, venezuelanos. O esquema era comandado por um delegado demitido por corrupção, a Polícia Federal está em cima. Nós temos aí um outro golpe de 16 milhões de reais em cima da Previdência. Por isso que diz que a Previdência vai quebrar. Não tem como, né? Entre os alvos dessa operação de bilhões, que está essa confusão toda, que estão comparando até com uma nova Lava Jato, está o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é o Sindinap. Sindicato. Como é que é? O idoso precisa de um sindicato? Sindicato de idoso pensionista. Idoso precisa de sindicato, mas o dinheiro dele já não está lá, né? Para receber. Esse sindicato, José Ferreira da Silva, Frei Chico, irmão do presidente Lula, é o diretor. O irmão do presidente Lula é o diretor. O sindicato, esse aqui é o irmão de Lula. O sindicato foi suspenso administrativamente pela CGU, Controladoria Geral da União, vai responder criminalmente pelas fraudes. Rapaz, a pessoa ser irmão do presidente, tem um sindicato de aposentado pensionista. Sindicato. Um roubo lá, quer dizer, roubo para os aposentados, para a Previdência, né? Ele não sabia, tá? Inclusive chutando o pau da barraca. E a própria Controladoria da República, que é um órgão executivo. Quem manda na CGU? Quem? Lula. É o presidente. Quem manda é Lula. Né? Aí você fala, não, mas é um órgão republicano. Claro, tem que ser. Tudo no Brasil deveria ser assim, né? Inclusive, eu acredito que esse negócio que aconteceu, de bilhões aí, que a Polícia Federal foi em cima, esse negócio só não varreram para debaixo do tapete porque não tinha mais jeito. O negócio já estava em andamento, botaram o tal do pendrive lá no centro de operação. Quando começou a descer dados, Ministério Público Federal em cima, Justiça Federal em cima, sai de perto que lá vem cacete. Foi isso que aconteceu. Esse sindicato do irmão do presidente, segundo a operação, tá lá no inquérito, na denúncia do Ministério Público Federal, na aceitação da Justiça Federal. Em 2024, o Sindinap recebeu aproximadamente 77,1 milhões de contribuições. Milhões de reais. Milhões de reais. Em nota, o sindicato, que é esse sindicato do Frei Beto, né?
de Aposentados e Pensionistas afirmou que apoia as investigações e reafirmou que a defesa dos direitos dos segurados do INSS é uma de suas prioridades. Uma de suas prioridades. Eu fico aqui olhando para isso, para essas notinhas, não sei o quê, entendeu? Não era nem para existir. Não era nem para existir. Você tem um sindicato de uma pessoa que já recebe. Por quê? O motivo. E o problema é o seguinte, que os idosos, os pensionistas, estão agora tentando reaver o dinheiro. A própria CGU e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, colocando meios, métodos para o aposentado pensionista reaver o dinheiro. Porque eles pegavam, botavam lá tipo uma central telefônica e ficavam. Sabe aquelas ligações chatas que você recebe dos caras querendo que você pegue um empréstimo, que você compre uma linha dessa ou daquela telefônica? Sabe essa história? Não? É a mesma. Eles gravavam o pobre do idoso. Não, eu posso fazer. O idoso perturbado lá, pensava que... Usavam a gravação, já tinham todos os dados, pô. Tinha um esquema direto com o cara do INSS. E o idoso tinha desconto em folha, pô. O desconto era direto lá no dinheiro. Direto. Quando o aposentado via, já estava lá, não sei o que, contribuição para o sindicato dos aposentados. E a grande maioria, segundo a investigação, não autorizou isso, pô. Além desse sindicato aí, o Sindinap, entre as entidades envolvidas, então, Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, AMBEC. Você vê que é uma picaretagem do tamanho de um trem. E eu digo sem medo de errar, porque o delegado que está à frente da investigação já disse também. Picareta, vagabundo, bando de alma cebosa. 2. Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. É muita gente para defender o pobre do aposentado, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém lá. Só se for para meter a mão no bolso do pobre do aposentado, né? Aí larga um instantinho, né? Pega aí o Lajan, o Money, né? 3. Mais uma, hein? Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, AAPEN. É um esquema do trem, né, não? Pobre do aposentado. 4. Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A CONTAG, essa é antiga. Está metida, segundo a Polícia Federal. A CONTAG. 5. Universo, Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social, AAPPS Universo. 6. União Nacional do Auxílio dos Servidores Públicos. 7. Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, CONAFÉ. 8. Confederação Brasileira dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura. Eu estou olhando para isso aqui, meu Deus do céu. Quanta associação, sindicato para roubar o aposentado, o pensionista, que já ganha uma mixaria. A grande maioria só ganha um salário mínimo nesse país. Esse povo, essa quadrilha, vagabundos, se juntaram para roubar os velhinhos e as velhinhas do Brasil. Essa crise no INSS gerou uma reação rápida no Palácio do Planalto. Na manhã de ontem, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência com ministros e a cúpula da Polícia Federal. Segundo as informações, decidiu-se por uma entrevista coletiva para enfrentar o escândalo que atinge milhões de beneficiários. O ministro Carlos Lupe, mesmo alvo de críticas, participou. Após a reunião, anunciou a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, disse que o presidente Lula mostrou interesse nas investigações. Solta o ministro. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu.
pediu detalhes, falei com ele logo de manhã, por volta das 7h e pouco da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Nós fizemos depois, na parte da manhã, com os ministros aqui presentes, uma reunião de avaliação para saber o que é que foi descoberto até o momento e quais as providências, sejam elas policiais, sejam elas administrativas, que serão tomadas daqui por diante, para impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados. Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e, por isso, estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. O que o ministro não acrescentou é que os criminosos, eles só conseguiram fazer isso porque tinha criminosos dentro do INSS, da Previdência. Porque sem essa autorização, eles não conseguiriam fazer. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, assumiu a responsabilidade pela indicação do Alessandro Stefanuto. Né? O Stefanuto, ele foi para a presidência do INSS e destacou que o caso está em segredo de justiça. Lupe disse que todos têm o direito à defesa, que é preciso aguardar o fim das investigações. Vamos ouvir o ministro, lembrando que esse ministro é aquele que foi tirado pela Dilma Rousseff e voltou agora. Inclusive está no jornal O Globo, essa história todinha. A Dilma tirou ele, porque tinha denúncia de corrupção. Quem mais a Dilma tirou, Carnot? Lembra? Hein? Quem mais a Dilma tirou? Palocci. Palocci mal entrou, teve denúncia de corrupção. Ele que estava no Petrolão, na Lava Jato, nos esquemas da Odebrecht, que é aquela história do amigo do meu pai. Aí pega... Não, volta, deixa ele voltar. Não, vamos ver o ministro. Você olha para ele, viu? Você lembrar dele. Solta o ministro. O processo foi iniciado no nosso governo, por nossa iniciativa, com a inteligência da Previdência Social participando. Então, não posso tomar nenhum tipo de decisão sem ter o final dessa investigação. Hoje foi deflagrada a operação na rua, uma presença de mais de 600 policiais, vários bens apreendidos. Em resumo, isso é uma ação ilícita de parte de associações que tinham um acordo de cooperação, que se apropriavam desse dinheiro. Essas associações indevidamente, conforme já foi dito aqui. Agora vai se apurar se teve algum tipo de participação desses diretores. Foi um afastamento provisório determinado pela Justiça para que isso não impeça que a investigação se tenha em curso com a profundidade merecedora. Então nós temos que aguardar, temos que ter tranquilidade e, principalmente, eu repito, um preceito constitucional. Todo mundo é inocente até se prove o contrário. Eu respeito muito a cidadania, eu respeito muito o ser humano para sair por aí e acusar as pessoas com muita facilidade. Tenho muita responsabilidade nisso. Frisa ele aqui para o pessoal se lembrar, ele da época de Dilma. Porque o próprio jornal O Globo botou que na época de Dilma ele foi tirado. Teve outras pessoas. Porque teve o governo Lula 1, 2. Né? Quando Dilma assumiu, o Lula queria emplacar algumas pessoas. E chegou a botar o Palocci. Esse aí entrou e saiu no meio do governo depois de várias e várias denúncias. Né? Aí agora voltou. Você tem uma ideia, o Stefanuto, esse que o Carlos Lupe diz que demitiu, mas que na realidade ele foi afastado pelo Poder Judiciário, ele que era o presidente do INSS, o Stefanuto, ele foi da equipe de transição do governo Lula, na Previdência. Então é um homem de confiança, pô. Era um cidadão de confiança do governo, né? Ah, tem uma outra história, né, que ele botou uma pessoa num cargo que seria uma área médica, aí a mulher é design de interiores.
ganhando um comissionado de 15 mil reais. Um salário de 15 mil reais. Tem a outra história. Tá aí o Portal Metrópole contando. Eu estou falando do Stefanuto. Se isso vai ou vem, não sei. Agora presta atenção. Eu já disse aqui para vocês que esse pessoal da Globo News, essas colunistas, esses jornalistas, são bem informados. Eles sabem de tudo antes de todo mundo. Ontem eu mostrei aqui, com 12 dias de antecedência, a jornalista Eliane Cantanhede, ela colocou ipsilitem o que Alexandre de Moraes ia dizer na denúncia dele, tornando réus o segundo grupo lá no Supremo Tribunal Federal. Mostrei aqui. 12 dias antes. Ela falando como se estivesse lendo o que o Alexandre de Moraes ia ler. Impressionante. Então é um pessoal bem informado. Então na Globo News, a jornalista Andréa Sadi diz, ó, isso é só o começo. Pode olhar. Aqui para vocês, no meu blog, agora a avaliação política do que a gente está vendo. Como nós estamos mostrando desde cedo na programação, a Polícia Federal discorda dessa avaliação política do ministro Carlos Lupe, que funciona ali nessa coletiva de imprensa como uma espécie de advogado do Stefanuto. Como ele próprio disse, é de inteira responsabilidade, de sua inteira responsabilidade, a indicação do Stefanuto, que foi afastado pela Justiça. A Justiça também discorda do que ele está dizendo, porque a polícia, como nós estamos mostrando desde cedo, e a CGU já avançaram muito, CGU e PF avançaram muito nessa investigação que, segundo as minhas informações, é só o começo, só está no começo. Dentro do governo, o que o governo teme? Obviamente que esse escândalo se alastre e está cobrando informações do Carlos Lupe. Vou repetir aqui, palavras do ministro, é de inteira responsabilidade dele o Stefanuto no cargo. É impossível um rombo de 6,3 bi. É muito dinheiro no esquema. É o que diz a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. 6,3 bilhões. Para você ter uma ideia, só o sindicato, que o irmão do Lula é diretor, foram 77 milhões de reais. O sindicato, inclusive, foi lacrado, né? Pela Polícia Federal. 77 milhões. É impossível, o cara é chefe, comandante, não saber. Não, como é que não sabe que está entrando esse dinheiro? E esse dinheiro vem de onde? É milagre? 77 milhões de reais, milagre. Por isso que a Andréa Sadi é só o começo. Quem tem medo da verdade? E daqui a pouco, os gastos da COP30. Contratos estranhos chamaram a atenção da comunidade internacional e, claro, aqui no Brasil. Tá tudo no TCU, você vai ver comigo já no programa. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de 1,50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais, cuida com telemedicina, na palma da mão, com um clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana, ampara com assistência funeral de até R$5 mil e a proteção financeira de R$100 mil por invalidez ou morte acidental do titular. Segurança real em todas as fases da vida. QR Code na tela. Bem mais, lançamento da Sul América. Entre em contato, tem preço promocional, hein? R$44. É só entrar em contato pelo QR Code, mas é só para esse lançamento. Bem mais. Curtiu o nosso vídeo? Está inscrito no nosso canal do YouTube? Se inscreve agora, viu? Enquanto o mundo olhava para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o Brasil começou a olhar para os contratos, para os gastos. Obras bilionárias, acordos de licitação, alertas do Tribunal de Contas da União levantaram dúvidas sobre a transparência e a pressa. A Conferência do Clima virou tema de questionamento político. Acompanha. Quem tem medo da verdade? Sobre a questão da COP30, numa nota enviada ao portal Metrópolis, o governo do Pará afirmou que os contratos com as empresas JA e JAC Engenharia foram feitos por licitações regulares dentro da lei e com toda a documentação disponível nos portais oficiais. Sobre as citações ao secretário Rui Cabral, o governo diz que ele mantém contato apenas atender ao interesse público sem qualquer relação de natureza privada, diz a nota do governo do Pará. A deputada Rosângela Moro
que é a esposa do senador Sérgio Moro. Ela é do União de São Paulo. Fez duras críticas quanto à organização da COP30 lá em Belém do Pará, viu? Pau, vê comigo. COP30, que vai ser realizado em Belém do Pará e deveria ser uma vitrine para mostrar ao mundo o nosso compromisso com o meio ambiente, está sendo exatamente o contrário. Em apenas ligada à COP30, o estado do Pará já derrubou o equivalente a 107 campos de futebol de floresta nativa. É isso mesmo que você ouviu. Desmatamento patrocinado com desculpa de sustentabilidade. Isso sem falar nos gastos bilionários, falta de transparência, obras apressadas, numa tentativa clara de criar um palanque político às custas do meio ambiente. A conferência que deveria acontecer em novembro, se é que vai acontecer, já encontra sérias entraves. Não há rede hoteleira suficiente, não há segurança, não há saneamento e não há água potável em quantidade mínima. Isso está afastando as estrangeiras e manchando a imagem do nosso país internacionalmente. Muito dinheiro envolvido nessa COP30. Dinheiro do governo, inclusive para propaganda, e algumas empresas envolvidas aí bancando também. Então, os veículos tradicionais de comunicação não aumentando isso que nós estamos falando aqui, a corrupção, essa questão do desmatamento, não desmatando para uma conferência do meio ambiente. Fora a questão mais significativa do estado do Pará, onde vai ser da COP30, que não chega a ter 2% de saneamento básico do estado. Ou seja, você tem o esgoto in natura indo para os rios, para os igarapés da região amazônica. Uma vergonha. E ninguém questiona isso. E praticamente 100 dias do início da COP30, países participantes estão preocupados com os custos de hospedagem lá em Belém do Pará. 25 delegações internacionais, incluindo nações ricas como Canadá, Suécia, Holanda, assinaram um documento pedindo condições mínimas de acomodação, logística e segurança para participar da Conferência do Clima. A Folha de São Paulo publicou um vídeo até explicando o problema. Vê comigo, vê. Estão tentando tirar a COP30 de Belém. Mas isso é mesmo possível? Bom, 25 países assinaram uma carta sugerindo que o evento aconteça, pelo menos em parte, em outra cidade. E isso se os preços exorbitantes de hospedagem não forem resolvidos. Agora faltam só 100 dias para a COP. Mas essa queixa, na verdade, já vem de meses. Na pré-COP em junho, aqui em Bonn, na Alemanha, delegações estrangeiras pediram providências urgentes ao Brasil e relataram dificuldades para participar do evento justamente por causa dos custos. É que os valores de acomodação dispararam na capital paraense. Para você ter uma ideia, alguns hotéis estão cobrando 15 vezes mais do que o habitual. Há 3 meses, o governo federal tenta um acordo com o setor hoteleiro e plataformas como Airbnb para regular os preços, mas ainda não conseguiu tirá-lo do papel por falta de consenso. A última solução que o governo teria encontrado foi pegar aqueles navios que têm dormitórios, né? E colocar lá à disposição do pessoal de outros países que vai para a COP30. O gasto pode chegar a 300 milhões de reais, né, com esses navios para o governo. 300 milhões de reais. Quem tem medo da verdade? É impressionante porque a Conferência do Clima, no final das contas, saiu um documento, aquele documento que não chega em canto nenhum, né? Deu em nada. Ficou só o gasto. A informação é que dá mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. E tem ainda o orçamento secreto, aquele negócio do iate que botaram o sigilo, que a gente não sabe quanto que vai ficar. É muita bronca, tá? Em meio ao desgaste do entorno familiar de Lula, a Polícia Federal entrou em cena. Investigações sobre desvio de verbas do Ministério da Educação chegaram a alvos ligados ao entorno familiar do presidente Lula. Um caso que aumentou a pressão sobre o governo. Veja os detalhes. Quem tem medo da verdade? Para a Polícia Federal. Rapaz, é mais um escândalo, né? De novo, né? A gente não acha que nem fica mais assim horrorizado, né? Mas você, meu amigo, minha amiga, o Brasil acorda de novo com um escândalo envolvendo gente bem próxima do presidente Lula. E essa história, pense comigo, essa história é grave. É uma história muito grave. A Polícia Federal deflagrou
é a Operação Coffee Break. Segundo o relatório obtido pelo Estadão, o Estado de São Paulo, a investigação mostra que Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente, que embora seja ex, o filho do presidente continuava morando lá, segundo a Polícia Federal, ela teria atuado em Brasília para liberar verbas do Ministério da Educação, verbas públicas, dinheiro do povo, dinheiro que teria beneficiado uma empresa suspeita de fraudes e desvios, a Life Tecnologia Educacional. A empresa, ela recebeu mais de 70 milhões de reais em contratos com prefeituras de São Paulo. Dinheiro carimbado, dinheiro do povo, dinheiro para a educação do brasileiro. Sumaré, Hortolândia, Morungaba. A polícia diz que o material era superfaturado e o dinheiro era desviado para empresas de fachada. E adivinha, o dono da empresa, o André Gonçalves Mariano, foi preso. Esse é o mesmo que teria pagado passagens e uma mensalinha, né, que eles chamam. Um dinheirinho por mês, todo mês, para a ex-nora do presidente, para ela viajar a Brasília buscando favores no governo. Nas anotações apreendidas pela Polícia Federal, o nome dela aparece como Nora. Nora e amiga de Paulínia. O relatório diz ainda que ela tinha, ou alega ter, influência em decisões do governo federal, especialmente no FNDE, o fundo que libera dinheiro para a educação. Agora, você acha que é mentira? A polícia vai lá e o filho do presidente da República está lá com ela. Está lá. Você acha que é mentira que ela disse? Não, eu tenho influência, eu faço e aconteço em Brasília. E aí ganhou um dinheiro por mês. Tem mais. Os investigadores afirmam que ela foi 2 vezes a Brasília com passagens pagas por esse empresário. Mas a história não para por aí. Tem um outro nome que aparece. Esse é uma bronca do tamanho de um trem. Por quê? Esse é o Calil Bittar, que foi sócio de um outro filho de Lula. Não é esse que estava na casa dela, embora diga que é ex. Ex-sócio de Fábio Luiz Lula da Silva. Quem é? O Lulinha. Lulinha, que se mudou para a Espanha, lembra ou não? Se mudou para a Espanha. Chegou a ser sócio da Oi, lembra? Que faliu, hein? Faliu. A Polícia Federal diz também que ele recebia uma mesada para abrir as portas no governo, prospectar negócios e aproximar a empresa dos ministérios. A senha para as propinas, segundo a Polícia Federal, era café ou vinho. Café ou vinho. Ó, manda o café. Ó, cadê o vinho? Cadê meu vinho? Café e vinho eram as palavras código para indicar o pagamento da propina. Para completar, uma loja de vinhos no Jardim Paulista, em São Paulo. Jardim Paulista, São Paulo. Essa loja de vinhos era usada como banco clandestino para lavar dinheiro. Agora me diga uma coisa. O Brasil não aguenta mais essa velha história de gente usando o nome do governo, o poder político, as ligações de família para mexer no dinheiro público. O nome pode ser outro, o partido pode mudar, mas o roteiro é sempre o mesmo, né? Empresa amiga, contrato gordo, propina e muita falta de vergonha na cara. Quem paga essa conta sempre é você, sou eu, é o povo brasileiro. Estudante que não tem livro na escola.
O professor que dá aula sem material, salário, hein? E o salário, hein? O pai, a mãe, que lutam todo dia para sobreviver. E no final não é sobre política, não. Essa porcaria não é sobre política, não. Isso aqui é moralidade. O que a gente quer para esse país? Hein? O que você almeja para esse país? Com esse bando de vagabundo tomando conta do dinheiro público. Enquanto a gente tiver pessoas fazendo da educação um negócio, enquanto o dinheiro dos livros virar vinho, café de lobista, o Brasil nunca vai ser livre de verdade. Eu pergunto para você, quem é que tem medo da verdade? Você tem medo da verdade? Hein? Quem tem medo da verdade? Daqui a pouco, Banco Master. Banco Master liquidado vira epicentro do maior escândalo bancário das últimas décadas. Mais bilhões por aí. Não saia daí que a gente vai dar as informações. Atenção para tudo. Agora eu vou falar de benefícios do INSS, um direito seu. Tem mais de 65 anos, nunca pagou ou contribuiu com o INSS, sofreu algum acidente, tem alguma doença que te impeça de trabalhar, tem algum filho especial com alguma deficiência ou que tem o transtorno do espectro autista, está grávida, sem trabalhar, saiba que é um direito seu receber um salário, mesmo nunca tendo contribuído com o INSS. Venha para a Invicta Prev, a consultoria é gratuita e você só paga quando o seu benefício for aprovado. Se você é de qualquer lugar de Pernambuco, pode ligar 0800 500 9954. Quer mandar um zap? Chama no zap 81 prefixo 994438970. Você também pode acessar o Instagram @invicta.prev para saber como nós podemos te ajudar. Invicta Prev é a solução perfeita para seu benefício do INSS. Já deu aquela curtida, não? O like, se inscreveu no canal? Deu hype, compartilhou, tá no sininho para receber notificações toda vez que a gente colocar vídeo? Obrigado aí pela audiência. No setor financeiro, um caso que explodiu em 2025. O Banco Master passou a ser associado a contratos questionados, milhares de processos judiciais, relações sensíveis com figuras do poder. Um escândalo que levantou perguntas sobre dinheiro, influência e os silêncios. Acompanha os detalhes. Quem tem medo da verdade? O caso do Banco Master. A Polícia Federal apreendeu, na Operação Compliance Zero, um envelope com o nome do deputado João Carlos Bacelar e no endereço ligado ao Daniel Vorcaro, o dono do Master. Dentro havia documentos de um possível negócio imobiliário em Trancoso, na Bahia. Bacelar disse ao Estadão que só enviou papéis para uma opção de compra que não foi executada. A defesa de Vorcaro pediu ao STF que o caso vá para a primeira instância, por envolver parlamentar com foro, aliás, que vá para o Supremo, né? Por envolver parlamentar com foro privilegiado. O pedido foi entregue ao ministro Dias Toffoli, que já está tomando conta. Inclusive decretou sigilo em tudo. Segundo a Polícia Federal, não há irregularidade no envelope e o material vai ser analisado enquanto a investigação foca nos crimes financeiros do Banco Master. Já o jornal Gazeta do Povo revela que o esquema entre o Banco Master e o Banco de Brasília soma 12 bi em operações suspeitas. E agora atinge o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, atinge o Supremo. A administração do Supremo. Lembrando que o Dias Toffoli pegou o caso, já botou numa caixa preta, segundo o jornal o Globo, sigilo absoluto. O que diz aqui a Gazeta? A reforma do Museu do Supremo recebeu 50 milhões de reais antecipados pelo BRB, com falhas apontadas por uma auditoria. Já o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, onde também trabalham seus filhos, foi contratado pelo Master para negociar com o próprio BRB. Já segundo a Folha de São Paulo, não há qualquer indício de que a advogada Viviane Bassi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes,
tem envolvimento com o escândalo do Banco Master. Um post que circula nas redes sociais diz o seguinte, que Moraes mandou tirar publicações do ar. Só que a Folha viu que não, que o Alexandre de Moraes não mandou tirar as publicações do ar. Eu nem sei se ele pode, né, tirar. Se bem que o inquérito das fake news está com ele. Agora, o que é verdade é que o escritório da esposa de Moraes foi contratado pelo Master para ações judiciais. O jornal O Globo publicou isso em abril. Ainda segundo o jornal, ser advogada do banco não significa participar do esquema. E é uma verdade, né? A pessoa tem o direito de ser advogada e o banco tem o direito de contratar também um advogado. Agora, outro exemplo das relações do Vorcaro com autoridades, as mais altas autoridades do país. O portal Poder 360 publicou que Vorcaro financiou eventos nacionais e internacionais que contaram com a presença da cúpula do judiciário brasileiro. E são muitos exemplos. O Banco Master foi patrocinador de pelo menos 4 eventos internacionais realizados em Nova York, vê? Nova York, Paris, França, Londres, Inglaterra, Roma, Itália. Isso tudo financiado pelo banco. Também financiou um evento nacional no Rio de Janeiro. Esses fóruns organizados por grupos como LIDE, Esfera Brasil, Voto, reuniram ministros como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, inclusive, que agora é o relator do caso do Master. Também Luiz Roberto Barroso e o próprio Alexandre de Moraes. Olha, meus amigos, deixa eu falar aqui desse caso do Banco Master. Não é do banco descolado, né? De propaganda bonita. Você lembra das propagandas desse banco? Algumas, inclusive, em rede nacional. Mas do banco que agora virou sinônimo de patrimônio privado, comportando-se como se fosse poder público. O banco do Daniel Vorcaro, o banqueiro que virou figura VIP em salões internacionais, com ministros do Supremo Tribunal Federal sentados à mesa. E hoje, o banco está liquidado pelo Banco Central. O dono foi preso, solto 11 dias depois. 11 dias depois. E ele está solto ainda, sendo investigado por crimes financeiros. Vorcaro não pagou anúncio. Não pagou anúncio para o Supremo, para esses fóruns. Ele pagou o acesso. Patrocinou fóruns em Nova York, Paris, Londres, no Rio de Janeiro, em Roma, eventos LIDE, Esfera Brasil, Grupo Voto, lugares em que o setor privado compra cadeiras, microfones e proximidade com as maiores autoridades do país. Quem estava lá? Ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski, ele esteve como ministro do STF, depois esteve também como ministro da Justiça do governo Lula. Presta atenção. Nova York 2022, LIDE Brasil Conferência. O Manual do Poder, na lista de patrocínio, o banco não aparece, mas o banquete aparece. O Vorcaro pagou do bolso um jantar de gala no Fasano. Gente, o Fasano em Nova York. Pense num luxo. É caro. O Fasano em Nova York é caro. Fasano fica ali em Nova York, quase na 5ª Avenida. Quem pagou foi o Vorcaro. Quem estava na mesa? Gilmar, Barroso, Alexandre, Lewandowski. Conta fechada pelo Banco Master. Paris, outubro de 2023. Primeiro Fórum Esfera Internacional. Aí sim, patrocínio indireto do Banco Master. Cotas caras. Pagas via Grupo Esfera. O Vorcaro no palco, elogiando o Supremo Tribunal Federal. Numa rede internacional. Inclusive dizendo, olha, o Supremo Tribunal
o guardião da democracia. Olha ele discursando. Mas ele estava pagando para falar junto dos ministros. Quem estava lá? Quem estava lá? Barroso e Gilmar Mendes. Patrocinadores desse evento, mas esse evento com o ministro Supremo. E outras autoridades. Eu estou falando do ministro Supremo, mas tinha um bocado de gente. JBS. Dos irmãos Batista. Que foram delatores, delataram até o Lula, né? Banco Master. Senais. Algumas marcas multibilionárias. E mais. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy condenado por conspiração criminosa em campanha. Lembrando que Nicolas Sarkozy, essa conspiração, ele foi condenado em 2 episódios. Era receber dinheiro de terrorista de país vagabundo para campanha na França. Você vê alguma coincidência nisso, não? Alguém está vendo coincidência? Não, que isso? Tem coincidência. Londres, Inglaterra, que beleza. Abril de 2024. Fórum Jurídico Brasil de Ideias, do Grupo Voto. Você vai fazer um fórum do Brasil, você vai para Londres e leva um bocado de amigo para comer uma comidinha boa e gastar o dinheirinho do banco, né? Material promocional desse encontro mostra o Banco Master como patrocinador oficial. Aí estavam aqui, tá? De novo Supremo. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Lewandowski, já como ministro da Justiça. O Banco Master pagou uma palestra do ex-premier britânico Tony Blair. Veja só, o hotel, meu amigo, o hotel, tudo pago, financiado pelo Master, onde ele botou os ministros e outras autoridades. Hotel Península. Esse hotel fica ao lado do Hyde Park, em Londres. É um espetáculo. É negócio de cinema. Eles não estavam em debate acadêmico, eles estavam num salão privado de milhões. E no Brasil, Rio de Janeiro, 23º Fórum Empresarial LIDE, patrocínio oficial do Banco Master, ao lado do BTG, Firjan, Shell, Sedai, Light. Quem estava lá? Dias Toffoli. Tudo isso enquanto o Banco Master crescia como um foguete, patrocinando times de futebol, placas em arenas, multiplicando operações de risco. Roma, Itália. Outubro de 2024. Segundo Fórum Esfera Internacional. O ponto de virada. Vocaro no palco cobrando soluções para o déficit público. Vocaro. Ao lado de Dias Toffoli, Lewandowski, Barroso. E ainda, dessa vez foi. Estava lá o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Patrocínio. Segundo, está lá, consta o patrocínio. JBS, Ambipar, Cedro Mineração, Oncoclínicas, Total Paz e o Banco Master. O hotel? St. Regis Home. Esse hotel em Roma é o lugar da elite global. Gente, presta atenção. É capaz do salário seu, dependendo de quanto você ganha, do ano todo, não pagar nesse hotel uma noite. E os ministros do Supremo lá. Me digam, isso é o network? Ou é a ponte que une milhões privados com as decisões públicas desse país chamado Brasil? Você patrocina, você paga a mídia, você paga o hotel, você paga o coquetel, você paga o banquete. E os ministros?
Os meninos sobem no palco, falam em democracia, Constituição, liberdade de imprensa. E na volta vão julgar recursos da mesma figura que pagou a festa. Esse é o nó. O STF agora vai julgar os habeas corpus do banqueiro que patrocinou os eventos, se concede parecer favorável, se nega. Em qualquer cenário, a credibilidade afunda. Como que pode? Os ministros patrocinados em eventos caríssimos em várias partes do país, pelo cara que hoje é réu no Supremo Tribunal Federal. Esse padrão não é só de evento. Há os escritórios de advocacia com parentesco de ministros. E aí eu pergunto, você que é da área do direito, que está assistindo esse programa, me diz, um escritório de advocacia atuando no Supremo, e o escritório é de parente de ministro. É violação direta do Código de Conduta da OAB? Não. Mas você sabe como é, né? O advogado de parente não julga, mas julga o colega, julga o sócio, julga o cliente da firma que se reúne em Washington ou em Londres, Paris, Roma. Calma, calma. Tudo dentro da lei. Tudo está dentro da lei. O problema não é o delito, o problema é a porta aberta. O Brasil viu durante anos os ciclos de lobby virar um ramo da economia. Grupos patrocinam eventos, ministros participam, executivos pagam em euro, pagam em dólar, em mansão em Miami. Remova a etiqueta aí, ó. Remova o nome fórum. Fórum, esfera, encontro. O que sobra? Na realidade, é um encontro privado entre gente que decide a vida de milhões e gente que precisa dessas decisões. E aí, quando o banco vai para o chão, quando a Polícia Federal desce e o Banco Central liquida a instituição, quando o dono é preso tentando embarcar para Dubai, todo mundo diz, mas eu não sabia. Eu não sabia. Eu fui só convidado. Mas a foto fica, né? E não mente. São sempre os mesmos rostos, os mesmos organizadores, os mesmos grupos, o mesmo banqueiro. A mesma elite, o mesmo Estado servido no almoço, no coquetel, no fórum fechado. No Brasil, meus amigos, o privado paga a conta. O público assina a decisão. Quem perde é você, o cidadão. O empreendedor, a empresa sem pai rico, o banco que não compra palestra, o hospital que não paga jantar em Roma. Esse sistema não é sobre democracia, é sobre acesso. Quem tem acesso manda, quem não tem perde. E eu digo, quando a justiça se sentar na mesma mesa de quem ela julga, essa justiça não é justiça. Isso aí é uma relação comercial. Relação comercial. Sociedade. É parceria. Quem tem medo da verdade? E diante de todos esses escândalos em 2025, a pergunta que fica é muito simples. Quando a confusão chega ao Pix, quando o aposentado é lesado no INSS, quando o Tribunal de Contas da União acende alerta em contratos da COP30, quando a Polícia Federal investiga desvios no MEC, dinheiro da educação, e quando um banco vira sinônimo de escândalo, alguém precisa responder. Porque no final das contas, meus amigos, quem sempre paga essa conta é o mesmo. Eu, você, é o povo brasileiro. Quem tem medo da verdade?